Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva nós mais essa noite. Vamos aos nossos recadinhos aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa, os presentes, o pessoal que está aqui nos acompanhando pela internet. Quem não nos conhece, nós somos o Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Estamos localizados aqui em São Bernardo do Campo. Já no estudo, por favor, desliguem os celulares. Já deu para perceber que dá uma interferência aqui. Manter o silêncio é muito importante. E a máscara fica opcional, tá? Não é obrigatório. Referente às nossas... Tá? Nós temos aí cadastrado na casa 16 famílias, onde nós temos essa responsabilidade. Também agradecemos aqueles que nos ajudam. No momento, nós estamos... o alimento que mais está faltando: café, sardinha em lata e sal. Tá? E nós temos o nosso bazar, que é a nossa fonte de renda aí principal, onde nós recebemos roupas, calçados, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, em bom uso, para a gente estar realizando aí o nosso bazar. E por último, e mais importante, o Evangelho no Lar. Importante para manter nosso pensamento, a nossa vibração elevada, proteger o nosso lar, os nossos familiares, tá bom? Recados dados, vamos iniciar com a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso corpo físico, abrindo o nosso coração e agradecendo por mais essa noite nessa casa maravilhosa. Vamos sentindo a vibração, a energia que ela nos traz, deixando os nossos problemas lá fora, na mão do Mestre. Dessa forma, vamos realizar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos, com a Vanice. Obrigado, gente. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos, muita luz e muita paz para uma noite abençoada, que possamos aproveitá-la ao máximo. É sempre um motivo de alegria unirmos os nossos corações e as nossas intenções na busca da nossa melhora, né? Do nosso crescimento individual, porque é isso que vai fazer o crescimento coletivo, né? Somente no meio espiritualista se fala muito sobre isso, né? Que nós estamos entrando num novo momento do nosso planeta, né? Até agora nós vivemos ainda como provas e expiações. Todo mundo sabe o que é provas e expiações? Rapidamente, né? Nós acreditamos na imortalidade do nosso espírito, na nossa imortalidade, né? Nós não morremos, nós fazemos algumas transições. Então temos o que chamamos de outras vidas. E durante em cada vida, em cada encarnação, nós vamos acumulando algumas densidades, né? Tudo aquilo que nós fazemos fica registrado em nós mesmos, no nosso corpo espiritual. E aí nós vamos acumulando condensações que nós precisamos resolver de alguma forma. Então tudo aquilo que fica pendente de uma vida para outra, que muitas vezes nós chamamos de karma, né? Karma é uma palavra muito antiga, que nós ocidentais podemos até substituir, né? Por lei de causa e reação. Lei de ação e reação ou causa e efeito.
Então, tudo aquilo que ficou acumulado, nós vamos resolver nesta vida atual, né? Todas as nossas dificuldades que se apresentam hoje na nossa vida, pode estar sendo um processo onde chega um momento, estamos amadurecidos, moralmente, espiritualmente, energeticamente amadurecidos e prontos para resolver aquelas situações que ainda não foram resolvidas. Essas dificuldades nós chamamos de expiações ou provas, né? Expiação é quando nós precisamos liquidar aquele mal resolvido, né? Então, por exemplo, uma doença pode ser uma expiação, né? Uma dificuldade muito grande financeira pode ser uma expiação. Sei lá, eu fiz alguma coisa muito ruim, vamos falar assim, um exemplo bem, né, bobo, mas, né, para dar uma... Eu roubei na outra vida, roubei a minha vida toda. Mas, e aí, como que fica? Eu morri e acabou? Eu não vou ter que reparar este erro? Ou talvez eu tenha reparado esse erro na lei dos homens, eu fiquei presa. Né? Naquela vida eu fui descoberta e fiquei presa. Mas será que eu reparei somente ficando preso perante a lei divina? Não, porque todo mal que nós fazemos, nós só reparamos fazendo o bem. Então tudo aquilo que eu roubei, eu vou ter que transformar num ato de bondade nessa vida. Então as dificuldades vão aparecendo para que eu possa fazer o bem para as pessoas, para reparar aquele mal que eu fiz. As doenças, muitas doenças kármicas também, elas são assim, né? Uma criança que nasce com uma doença, por exemplo, porque muito provavelmente em outra vida ela condensou pensamentos, padrões emocionais que não deu tempo de resolver, que não foram resolvidos em outra vida. Então ela vai nascer novamente. Quando ela vai fazer a programação dela, a espiritualidade, que é muito sábia, não há erros, programa ali algumas modificações no corpo físico dela para que ela repare, né, toda aquela situação mal vivida em outra vida. Então isso é uma expiação. E o que são as provas? Todas as dificuldades que nós passamos, né? Como que é uma prova quando a gente está na escola? A gente aprende, né, toda ali a grade curricular. No final, quando a professora passou tudo para a gente vai fazer uma prova. A prova é para nos testar, para ver se realmente a gente aprendeu a lição, né? Aí se eu acerto é porque eu aprendi, se eu erro quer dizer que eu não aprendi. E na nossa vida é a mesma coisa, vem uma dificuldade. Se eu conseguir ultrapassar essa dificuldade, resolvê-la de uma forma branda, sem me alterar, sem me trazer nenhum dano, é porque eu realmente aprendi. Agora, se eu, diante de uma situação difícil, eu vou gerando mais karma para mim, né? Eu vou tendo sentimentos e emoções muito ruins diante daquela situação, que vão agravar a minha situação, que vão me adoecer, por exemplo. Quer dizer que eu não aprendi. Eu estou passando pela prova, mas eu não aprendi. Eu vou ter que estudar novamente. Então é melhor que eu corra e faça nessa vida, né? Porque senão eu vou arrastar para uma próxima oportunidade. E tudo aquilo que eu não aprender nessa vida vai ficar lá na listinha para a próxima, né? Vou ter que voltar e fazer a lição novamente. Então esse é o nosso planeta até hoje, né? Nós estamos arrastando provas e expiações. E na maioria das vezes nós acrescentamos expiações, né? Eu vi um estudo que diz que 90% da população da Terra ainda está no campo das expiações, que é o mais grave, né?
Porque depois que a gente expia, a gente ainda passa pela prova, né? A expiação é quando nós fazemos a lição e depois vem a prova para nos testar, para ver se realmente a gente aprendeu. Então diz que 90% da população ainda está no campo das expiações. 10% apenas está no campo das provas, 9% no campo das provas e 1% que são pessoas missionárias, né? Que nós podemos citar Chico Xavier. Tá longe, né? Temos muito que aprender. Então, mas o nosso planeta, ele não tem uma data marcada para regeneração. A regeneração é um tempo. Nós vamos passar para um planeta de regeneração, onde as expiações elas vão diminuir drasticamente, né? Só que para diminuir as expiações, a gente tem que passar pelas provas. A gente tem que provar que nós aprendemos, que nós já superamos, principalmente no nosso campo emocional, né? Porque eu acredito que a prova maior da nossa existência é o nosso campo emocional, porque tudo que nós fazemos envolve as nossas emoções. E nós ainda não sabemos lidar com as nossas emoções. Nós não conhecemos as nossas emoções, né? Muitas pessoas espiritualistas aí falam de grandes catástrofes, né? Que o nosso planeta vai passar por uma transformação muito grande. Mas eu acredito, o tempo da regeneração, do processo de transformação, ele já começou há muito tempo. Não foi hoje, não foi no século passado. Está há muito tempo já que nós estamos caminhando por esse processo, né? Por exemplo, nós passamos pela pandemia, mas quantas pandemias já existiam, né? Que a população da Terra já passou. Nós já passamos por muitas pandemias. A guerra é algo que existe no planeta desde sempre. Segundo também um estudo, o mundo ficou até hoje, né? Tem milhares de anos o nosso planeta. Até hoje, 30 anos sem guerra. O resto foi com guerra, né? O povo do planeta sempre guerreou. Nós sempre guerreamos. Catástrofes naturais, quantas já não tiveram? Quantas vidas já não foram ceifadas? A diferença que eu vejo agora é que o ser humano, ele está num estágio que é o ápice. Nós já temos inteligência suficiente para entender que nós precisamos fazer algo diferente. Não dá mais para ficar na inércia. É o grande momento do nosso despertar. Porque o mundo de regeneração, ele só vai segurar os seres que realmente já se transformaram. O período de transformação nosso é agora, não existe depois, né? A tecnologia está aí para nos provar isso, porque hoje nós chegamos a qualquer ponto do planeta, nós temos informações em tempo real. O que está acontecendo do outro lado do planeta, nós ficamos sabendo no mesmo instante. Conversamos com pessoas do mundo inteiro, trocamos informações. Então não existe mais para onde nós fugirmos. Não dá mais para falar assim, eu não sabia. Não dá mais para falar isso. Então nós estamos vivendo o ponto ápice do período de transformação para um planeta de regeneração. O tema de hoje é cura espiritual. Até agora, e daí? Né? Então, este é o grande ponto da nossa conversa, né? Para nós nos transformarmos, para mudar algo dentro de nós, para continuarmos num mundo que será regenerado, onde o mal vai declinar e o bem vai ascensionar,
né? Para nós continuarmos neste mundo, no caminho de realmente sermos felizes, nós precisamos despertar agora. E esse despertar tem de sofrimento. Então ele muita fome, ele viu a doença, então ele constatou, todo ser humano sofre. E a segunda constatação dele vem desta primeira. Por que que o ser humano sofre? Pela ignorância. Se nós estudarmos a fundo o kardecismo, ele ensina isso pra gente. Mas não é uma ignorância de não ter conhecimento. Ah, eu não sei matemática. Não é esse tipo de ignorância. É porque ignorar é quando nós não conhecemos. É a ignorância do próprio ser humano. Ignorância de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Há 600 anos antes de Cristo ele constatou isso. Ele já pensava sobre isso. O que nós ainda temos preguiça de fazer, né, que é pensar sobre isso, a maioria das pessoas. Aqui, né, um grupo seleto de pessoas que estão buscando esse despertar. Mas quantas pessoas do seu círculo de convivência que pensa sobre a espiritualidade? Que pensa sobre, eu sou um espírito imortal. Quais são as minhas responsabilidades? Como funciona a vida espiritual? O que tem a ver a vida espiritual com a vida material? Quantas pessoas pensam sobre isso? Somente estudantes espirituais, espiritualistas assim, né? Que buscam pouca, a parcela muito pequena ainda da humanidade. E esse é ainda o grande mal da humanidade. Continua sendo. Milênios depois, né, de que ele trouxe esse ensinamento, as pessoas ainda têm preguiça de pensar sobre isso. Preferem colocar a culpa no externo, a culpa do seu sofrimento. Nós aqui estamos buscando, né, a origem do nosso sofrimento. Mas a maioria das pessoas ainda não param para pensar sobre isso, né? Então ele constatou que a causa de todo o sofrimento é a ignorância humana a respeito da sua origem espiritual, da sua essência, quem eu sou, e dessa conexão espírito-matéria, que é o mais importante. Enquanto estamos encarnados, é nós entendermos esse processo da vida, né? A encarnação, qual o objetivo, como se dá a encarnação, por que eu preciso reencarnar, por que eu fico doente. Esse para mim foi um grande mistério sempre, o motivo de eu sempre buscar estudar. Por que nós adoecemos? Por que algumas pessoas nunca adoecem e outras vivem uma vida toda doentes? Não é um grande mistério? Por isso que nós precisamos ir a fundo, descobrir e entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui.
O que rege todo esse processo da vida é o magnetismo, né? Em duas forças. O magnetismo universal, que rege todo o universo. Esse magnetismo, ele atrai e ele repulsa. E nós estamos inseridos nesse processo eletromagnético. Nós temos o nosso próprio magnetismo, o magnetismo pessoal de cada um. Nós formamos o nosso magnetismo através desse processo, né, de atrair e de repulsar. Eu entendi bem quando eu escutei uma pessoa falando que é um processo centrífugo e centrípeto. Parece nome difícil, mas quando a gente liga a máquina de lavar, tem um botãozinho ali que é centrifugar, não é? Então as mulheres vão me entender melhor, talvez os homens, né, não sei se estão familiarizados com esse processo. Mas existe um botãozinho de centrifugar a roupa. O que a máquina faz quando centrifuga? Ela repele a água, né? Então centrífugo é tudo que vai para fora. E centrípeto é o contrário, é aquilo que vai para dentro. E nosso eletromagnetismo faz isso. Nós temos esses dois processos através dos nossos centros de força, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em chakras, que são centros de força que atraem ou repelem toda a energia do ambiente, das pessoas, das situações. Então, através desse processo, nós criamos o nosso campo magnético. Aí, nós falamos de pensamento. O nosso pensamento gera sentimentos e emoções. Então, nós temos padrões de pensamento. Cada um tem o seu padrão de pensamento. E não tem como fugir. Nós criamos padrões. Porque todos os dias nós temos um tipo de pensamento muito semelhante. Nós repetimos os pensamentos todos os dias, né? Ah, eu gosto de tal coisa. Aí eu penso sobre aquilo, eu falo sobre aquilo, né? Eu vou fazer atividades sobre aquilo. Isso aí gera um padrão de pensamento, né? As nossas crenças também geram padrões de pensamentos, né? Quando eu acredito em algo, aquilo é lei para mim, né? No meu inconsciente, aquilo é uma lei. Então, toda vez que eu escutar algo relacionado àquilo que eu acredito, eu estou criando um padrão de pensamento. Eu estou atraindo situações e pessoas que pensam igual a mim. Então, tudo gira em torno desses dois processos de atração e de retração. Quando nós pensamos, agimos, falamos, através desses padrões de pensamento, nós geramos sentimentos e emoções. E existem algumas emoções que são base de todo o nosso processo emocional, de todo o nosso corpo emocional. Por exemplo, o medo. O medo está na base de todo o nosso processo emocional. Quando eu sinto medo, eu estou gerando uma força centrífuga, uma força que repele. Então eu vou atrair tudo que repele quando eu sinto medo. E por aí vai, a alegria, o medo, tudo isso gera essa força que atrai ou repele. Então, se eu tenho um padrão de sentimento mais feliz, se eu sou grato, mais grato do que ingrato, né? Porque não dá pra gente ser feliz em todos os momentos da nossa vida. Mas se a gente busca um sentimento de gratidão, né? Um olhar mais positivo sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, então eu estou gerando um magnetismo pessoal que atrai.
Então, e eu não vou atrair só coisas, só a saúde, por exemplo. Primeiro ponto, eu vou atrair tudo que é saudável, né? Mas eu vou atrair pessoas que têm semelhança nesse padrão de pensamento, né? Elas não precisam ser totalmente iguais a mim, mas vão ter muitas semelhanças. Eu vou atrair acontecimentos que me deixem felizes, que desenvolva a gratidão em mim, que seja fácil de eu ser grato. Tudo vai ser mais fácil, mais bonito, mais feliz, eu vou atrair. Então, por isso que nós precisamos prestar atenção que tipo de emoções nós estamos gerando. Esse é o grande ponto que pode nos adoecer. Sentimentos e emoções mais felizes fazem células corporais felizes. Sentimentos e emoções densos, negativos, vão contaminar todas as nossas células do corpo. Eu trouxe aqui nesse livrinho que a gente faz de quarta-feira uma lição que eu achei que cabe perfeitamente aqui no nosso estudo de hoje. Nós só vamos atingir a cura verdadeira quando nós entendermos de verdade que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Quando nós entendermos isso com profundidade e começarmos a agir nesse sentido, porque nós falamos muitas vezes da boca para fora, mas não vivemos isso. Se nós não mudarmos as nossas atitudes diárias, quer dizer que nós ainda não incorporamos essa verdade de que nós somos espíritos. Que os nossos tratamentos médicos, eles são precisos, eles são essenciais, porque eles nos aliviam os sintomas. E muitas vezes nos dá a ilusão de que realmente estamos curados. Mas a pessoa que consegue a cura verdadeira não é porque ela simplesmente foi lá, fez o tratamento e tomou o remédio. É porque além disso, ela mudou algo dentro dela, né? A gente pode ver isso nos depoimentos de pessoas que tiveram doenças gravíssimas, né? Muitas pessoas que se curam de câncer, por exemplo, e vêm dar depoimento. Algo dentro delas mudou, e na fala você percebe, no brilho do olhar, na vivacidade com que ela relata, a gente percebe que algo dentro dela mudou, os valores mudaram, né? Espiritualidade não é somente a gente participar de uma reunião espírita, não é fazer parte de um grupo espírita, né? Espiritualidade é a nossa vida o tempo todo. Isso é incorporar a verdade de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando o tempo todo, em todas as nossas ações, nós estamos lapidando o nosso espírito, absorvendo novos valores, despertando para o bem, para o amor, para o perdão. Então aqui nesse livrinho que a gente faz de quarta-feira, ó, tem uma lição que fala aqui, ó, que a gente precisa ter mais tempo para nos observar, né? Para observar as nossas emoções, para identificar principalmente, porque nós nem sabemos o que é que realmente nós estamos sentindo. Às vezes a gente sente raiva, mas por trás dessa raiva existe o medo, e é muito difícil de nós identificarmos isso, né? Então ele fala que nós tenha tempo para escutar o templo do seu espírito, que é aquela paradinha que a gente dá no final do dia, né? A gente refaz o nosso dia para ver o que foi que a gente fez, o que a gente não fez, o que poderia ter feito melhor, né?
Pare para ouvi-lo, pois assim estará no caminho da cura real. Aqui não apenas elimina sintomas, mas aqui vai à origem da dor. Será justo então ponderar que a gastrite pode simbolizar nossa postura de engolir emoções básicas como medo, raiva e aversão, a demonstrar que estamos com dificuldades em digerir determinada situação que atravessamos. Quando nós paramos para nos observar, nós temos condições de começar a identificar, que ele fala aqui da gastrite, que é quando nós não conseguimos digerir o que está acontecendo na nossa vida. A diabetes aí, hein? Essa aí vai para um monte de gente, né? A diabetes pode significar falta de doçura, afeto e ternura, condições que tornam a vida agradável. Então, por exemplo, você tem diabetes, você tem que ir lá no médico, você tem que fazer o controle, muitas vezes tomar insulina, mas presta atenção nisso. Falta de doçura, afeto e ternura. E isso não é só para com as outras pessoas, é principalmente com você mesmo. O auto-perdão, o amor próprio. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Como eu estou me tratando? A vida foi dura comigo e eu vou continuar com essa dureza? Eu vou continuar sendo duro comigo mesmo? Que problemas cardíacos podem estar relacionados ao endurecimento dos nossos corações. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, duros, que a vida nos castiga mesmo. Mas nem por isso nós podemos endurecer o nosso coração. Nós precisamos ter um olhar amável conosco e com as outras pessoas. Sempre nos dar uma segunda chance. Eu errei, mas eu vou fazer novamente, eu vou fazer melhor, eu vou me corrigir. E isso para mim e para o outro. Que distúrbios hepáticos do fígado podem derivar de raiva e explosões de ódio. Acho que todo mundo aqui tem um problema hepático, né? Quem não nos dias de hoje? Quem não passa uma raivinha, durante o dia? Então nós precisamos observar. E da onde esta raiva está vindo? Quando nós percebemos que a gente tem raiva de uma situação ou de uma pessoa específica, por que eu estou com raiva dela? Será que na verdade eu não estou vendo o meu reflexo nela? Será que não tem algo nela que está me incomodando, mas é porque este algo também está em mim? Que a artrite pode ter como causa a nossa rigidez mental e o excesso de crítica. A artrite, a artrose, que a idade nos traz. Por que a idade nos traz? Geralmente é uma doença que dá, com a idade mais avançada. Quando dá com a idade mínima, aí, quando a pessoa é novinha e tem uma artrite, aí é um problema, como a gente falou, é um problema kármico, que o espírito é muito duro e trouxe essa dureza dentro dele e continua com essa dureza. Então, muito cedo na vida aparece uma artrite. Agora, por que aparece com mais idade? Porque nós passamos uma vida toda com essa dureza, com essa rigidez de pensamento, sem buscar compreender o outro, querendo que o outro atinja as nossas expectativas. Eu quero um marido ideal. Se ele não for, não tem, né? Se ele não fizer do jeito que eu quero, então vai ter briga.
né? É só um exemplo, né? Mas a esposa também. Ah, eu quero a esposa ideal. E se ela não for? Ah, não quero saber. Ela não fez aquilo que eu queria. Ela não faz massagem no meu pé. Ela não corta a minha unha. Não é assim? Ai, meu marido não me dá flores. Ai, meu marido não leva café da manhã na cama. Tá difícil, né? Se isso que é muito básico tá difícil, imagina outras coisas, né? Mas a gente passa uma vida toda nessa rigidez mental, sem tentar entender o outro, sem mudar o nosso olhar para enxergar o que o outro tem de bom. Talvez ele não leve café na cama, mas ele vai na padaria, busca um pão quentinho, não é verdade? Então a gente... né? Hã? Ter carinho pela pessoa que está do lado. Exatamente. Mas não é só os homens, as mulheres. Não, eu dei um exemplo, mas é dos dois lados, né? Muitos homens são muito duros, muitas mulheres são muito duras, né? E a artrite não quer saber de sexo. A artrite pega qualquer um, né? Então a gente precisa fazer essa autorreflexão. Que a urticária pode ter como raiz a nossa implicância sistemática com o próximo. Urticária é quando dá aquelas coceiras, né, no corpo. Então, quando a gente tem assim alguma alergia na pele, uma coceira que não quer passar, é porque a gente quer arrancar alguém da nossa vida. A gente quer arrancar alguém da nossa frente, mas não tem como, né? Porque é aquele marido abençoado. Ou aquela esposa maravilhosa, né? Então eu não quero me desfazer. Tá ruim com ele, pior sem ele. Tem que pensar assim, né? Então a gente vai aguentando a convivência. Mas como a gente não sabe resolver a situação, começa a dar coceira na pele, né? Isso eu estou falando com pessoas, mas pode ser também com situações da nossa vida. Às vezes a gente entra numa situação que a gente não consegue sair, né? E aí a gente começa, né, realmente. Então a gente precisa observar, a doença é nossa amiga, né? E se nós queremos a cura real, porque eu posso ir lá e passar uma pomada, vai dar um alívio, mas daqui a um tempo vai começar no outro braço. Aí começa na perna, aí começa no pescoço, né? É assim que funciona. Então a gente precisa buscar a cura real, que está lá dentro. Que o câncer pode ter como gênese ressentimentos profundos, devorando-nos interiormente, né? Aí é muito duro, né? Que diz que o câncer, ele é quando a pessoa, ela guarda muita mágoa, muito ressentimento, tem dificuldade de perdoar, e é sem julgamento, tá? Isso é com todos nós. Todos nós somos suscetíveis a desenvolver um câncer, né? Câncer de pele, todos os tipos de câncer. Muitas vezes a pessoa é dócil, né? E a gente fala, como aquela pessoa tão boa, mas o que está lá dentro dela, né? Que situação que ela guarda dentro dela? Qual o ressentimento, né? Porque ressentimento é quando nós ficamos sentindo aquele mesmo sentimento muito, muito, muito. Não somos capazes de diluir aquele sentimento, né? Às vezes parece que esqueceu, mas vem uma palavra e vem todo aquele sentimento, aquela emoção afora dentro de nós. E para desenvolver um câncer não é do dia para a noite. São muitos anos, é muito tempo e às vezes são muitas vidas que a gente guarda um ressentimento e não consegue perdoar, não consegue diluir, né? Então, todas as nossas doenças, elas têm uma origem na nossa essência espiritual. Por isso que é importante, e este é o grande momento do nosso despertar, né? Acreditar e incorporar a verdade de que nós somos seres eternos, espíritos vivendo uma experiência humana. E qualquer coisa que nós queremos curar na nossa vida é através da nossa renovação espiritual.
Essa é a verdadeira cura espiritual, né? Renovação de valores e sentimentos. E tudo isso nós temos nestes livros maravilhosos, em grupos abençoados como esse, onde nós temos a oportunidade de estudar, de trocar experiências. O Evangelho de Jesus é a grande cartilha da nossa transformação moral, né? Nos bastaria simplesmente ler e entender os ensinamentos dele. Muito obrigada, que possamos ficar com essas reflexões, que possamos levá-la conosco durante toda a semana e voltarmos aqui na próxima semana renovados, né? Ou pelo menos com muita vontade de renovação, tá bom? Gratidão a todos. Vou beber minha água. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente a essas palavras doces que nos ensinam um pouco mais sobre a nossa doutrina, sobre como devemos seguir na nossa evolução espiritual. Que nesta noite possamos sair dessa casa melhores do que entramos, que nossa semana que está iniciando seja abençoada pelo Mestre. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, filhos ainda imperfeitos, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Ficha branca, número 1, 2, 3, 4 e 5. Ficha de transfusão 13? Eu. Quem? Tá certo. Ficha branca 6, 7, 8, 9 e 10.
branca 11, 12, 13, 14 e 15. Ficha branca 16, 17, 18, 19 e 20. Ficha branca 21, 22, 23, 24 e 25.
Ficha branca 26, 27, 28, 29 e 30. Ficha branca 31, 32, 33, 34 e 35. Ficha branca 36, 37, 38, 39 e 40.
Ficha branca, 41, 42, 43, 44 e 45. Ficha branca, 46, 47, 48, 49 e 50.
Ficha de transfusão. Número 1, 2, 3 e 4. Transfusão 5, 6, 7 e 8.
nós.